Bom, eu tive uma pergunta, foi um evangélico que me fez a pergunta, então ele pegou e falou assim: Ricardo, eu queria saber o seguinte, igreja, denominação, pode ligar ou desligar alguém do reino dos céus? Pode. Porque o que acontece? As pessoas têm que entender o seguinte, não interessa a denominação, como você interpreta seu livro sagrado, que chama Bíblia, porque pode ser um monte de livro, pode ser Torá, pode ser o que for, pode ser o livro que for, certo? Todos os livros, todas as religiões ligam a um ponto central, que é um ser que criou o céu e a terra e o universo, o planeta, todos os animais, o ser humano e tudo que existe. Por que que isso é verdade, Ricardo? Mas como que se pode ser isso? Será que nós não fomos mutação igual o Darwin falou? Não, meu querido, não foi. Sabe por que que não foi? O ser humano vai tendo evolução porque as células e as moléculas vão aumentando a capacidade de informação. E então, como se fosse uma inteligência artificial, ela vai se alimentando daquilo e vai se progredindo. O átomo tem uma característica que é o observador. Sempre que o observador olha, ele vai mudar de uma forma para outra. E todas as vezes que você emanar, você pode fazer testes, já foram feitos testes de laboratório, tipo roleta, gira uma roleta lá, ó, então tem vermelho e tem preto, e você fala assim, eu quero que caia na preta, eu quero que faça não sei o que, ele vai cair mais em uma do que na outra, isso já foi provado em laboratório, ou seja, porque era para ser, matematicamente, se eu tenho duas cores e fico girando 1000 vezes, é para dar 50%, 50%, certo? Ou 49,9%, entendeu? Então o que acontece? Dentro disso, nós sabemos que o ser humano consegue influenciar. Aquela palavra que Cristo falou na Bíblia, que falou assim, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, é verdade. Se nós tivéssemos a capacidade de entendimento de um átomo e a gente pegasse e conseguisse colocar as informações dos nossos pedidos, a gente construiria o que a gente quer e faria o que quer. Claro, depende da potência para que aquilo... Tipo assim, eu quero que uma montanha saia do lugar. Ok. Se fosse um Cristo que viesse e pedisse que a montanha saia do lugar, ela em 3 meses ela estaria fora de lá. Ia juntar 50 milhões de cristãos e ia já pegar pá e arrancar aquela montanha rapidão. Aquela montanha sair rapidão. Agora um pobre mortal, quando pede para fazer sair uma montanha de lá, ele pode levar 80 anos, 100 anos, 120 anos. Mas que um dia vai sair aquela montanha de lá, nem se for para passar uma rodovia ali, vai. Então o ser humano tem essa capacidade de criação. Então aí que tá. A igreja deu uma denominação, pode ligar ou desligar? O que acontece? Essa questão de denominação são detalhes que ficam colocando na religião, são detalhes no meio do caminho. E o que esses detalhes no meio do caminho? São pedras no meio do caminho. E o que significa pedra no meio do caminho? Significa pedras de tropeço. Olha o dicionário. Significa Satanás. Então, denominação, para mim, significa o Satanás. Você quer saber o que é Satanás? É denominações. Denominações de igreja são Satanás, porque são tropeços para as pessoas, são dificuldades, são coisas para atrapalhar para a pessoa se conectar com o todo, com Deus. A gente não interessa se precisa ter perna peluda, se tem que depilar, se não pode depilar, se pode cortar o cabelo com navalha, se não pode com navalha, se pode cantar o culto antes e depois, se tem que fazer pregação de um jeito ou de outro, se pode... Gente... Pelo amor de Deus, as igrejas são para conectar as pessoas com Deus. Então é muito melhor fazer uma meditação dentro de uma igreja do que ficar com essas firulas aí o outro fez um pecado, heregia, o outro traiu a mulher, o outro... Já que se dane o que ele fez, filho. Cada um tem o seu degrau. A função da igreja não é ficar julgando, a função das igrejas são conectar com Deus. Tem que conectar com o todo. Para conectar com o todo, tem que entender o todo. Para entender o todo, gente, você tem que entender átomos, tem que entender física quântica. Por isso você fala com um crente, física quântica, ele acha que é o Satanás. Satanás o quê? Você vai entender a característica do universo. Foi Deus que criou o átomo. Ou você acha que foi quem que criou?
For o Papai Noel? Pelo amor de Deus, né, gente? Então eu fico revoltado com essas coisas, fico louco com essas coisas. Bom, mas então tá aí, denominação, pra mim, liga, desliga, só desliga. Denominação pra mim só desliga. Esse negócio é separar essas porcarias que esses lixos de comunismo ficam fazendo. Segregação, é branco de um lado, preto do outro, é gay de um lado, é hétero do outro, é criança de um lado, outro do outro, jornalista de um lado, polícia do outro. Gente, para com isso, tudo é uma coisa só. Nós somos uma essência só. Nós somos uma coisa só. Fica a dica aí.